Meus caros amigos, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa casa de aprendizado e uma casa também de oração, o Centro Espírita Monte das Oliveiras, onde nós vamos nos debruçar hoje sobre um dos tópicos da organização do pensamento da doutrina espírita feita por Allan Kardec. Nós vamos hoje tratar do princípio vital. Mas antes que nós tenhamos esse primeiro contato com o estudo e com o que é necessário para a gente compreender melhor a doutrina espírita, vamos procurar nos harmonizar com o plano superior. É um momento em que nós vamos nos acalmar, nos recolher a nós mesmos, buscar silenciar os nossos pensamentos. Vamos procurar respirar profundamente. De onde estivermos assistindo, vamos relaxando, vamos nos entregando à harmonia do ambiente, procurando o nosso silêncio interior. Vamos voltando o nosso pensamento à figura amorosa de Jesus, nos ligando à figura de Maria, nossa mãe espiritual que nos acolhe, o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, que nos permite todas as coisas, inclusive a vida aqui na Terra, e nos ligando também às entidades superiores que permitem e coordenam os trabalhos dessa noite. Vamos nos acalmando, elevando o nosso espírito, buscando realmente sentir esse momento como benéfico para nós. Porque ao mesmo tempo em que aprendemos, em que compreendemos a nossa missão, aqui neste lugar somos tratados, somos bem-vindos, somos curados de todos os nossos necessidades ou doenças espirituais ou aquilo que precisamos neste exato momento. E vamos fazer isso recitando a oração que Jesus nos deixou como mensagem e resumo essencial de sua missão aqui na Terra e para nós como uma luz e um guia nos caminhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja, graças a Deus. Harmonizados agora, com o plano espiritual, dentro do pensamento único, vamos nos debruçar sobre uma questão que nos traz desde o princípio como homens, como pensamento. Afinal, o que é a vida? Por que estamos aqui na Terra? Qual a significação da nossa existência? Allan Kardec, quando fez a sua codificação, no Livro dos Espíritos, ele trata deste assunto tocando no item do princípio vital, procurando explicar o que é este princípio vital e de que forma ele interage no processo criativo, no processo de criação dos seres humanos e de todas as coisas que estão aqui no nosso planeta, orgânicas e inorgânicas. Por isso, Kardec achou por bem dividir esse tópico em 3 espaços distintos: os seres orgânicos e desorgânicos, falar da vida e da morte e da inteligência e do instinto, tudo abordando a aplicação e a explicação desse princípio vital. Comecemos por seres orgânicos e inorgânicos. O que são seres orgânicos? Seres orgânicos são aqueles que se caracterizam por ter vitalidade, por se perceber
processos de vida, processos que reproduzem os sistemas de concepção, suporte de vida. Então, os seres orgânicos, eles possuem órgãos, eles possuem sistemas vitais que sustentam essa vitalidade toda e eles interagem esses sistemas entre si. E isso existe uma troca, através disso, uma troca do fluido vital. Os seres orgânicos, eles são os animais, as plantas e nós mesmos, os seres humanos. E os seres inorgânicos? Os seres inorgânicos são aqueles que se constituem meramente de uma matéria inerte. Nele não se percebe esta atividade de vitalidade, aquilo que nós podemos perceber efetivamente como vida, como um ato de subsistência. Por exemplo, nós podemos ter a pedra, o ar, a água e os metais. Esses seres, eles não possuem estruturas assim que permitam a vida. Na verdade, eles são matéria aglutinada, formada e que em si mesmo persistem por si. Mas aí vem uma pergunta. Os seres orgânicos e os inorgânicos, eles são diferenciados no que se tange à matéria? Não. Na verdade, tanto os seres orgânicos como os desorgânicos, eles são constituídos da mesma matéria que foi feito todas as coisas desse planeta e do universo. Nele existe toda uma composição de hidrogênio, carbono, oxigênio, tudo aquilo. O que existe para os seres inorgânicos é um aglomerado dos seus átomos, na forma como eles se apresentam na natureza. Os seres orgânicos, eles aí sim vão ter um diferencial, que seria a aplicação do princípio vital diretamente sobre essa matéria inorgânica. Ora, se os seres inorgânicos são simplesmente essa matéria bruta, agrupada numa forma de átomos, como elas se colocam na natureza, perguntamos, o que tem de especial na matéria orgânica? Temos que entender que todo o processo de criação, ele provém naturalmente de uma tríade. Principalmente, a vontade de Deus, que é o Criador, de onde emanam toda a forma de criação. E aí nós temos numa ponta dessa pirâmide, matéria, e na outra ponta, espírito. E permeando, fazendo com que exista a criação orgânica, nós vamos ter aí sim este princípio vital. Então nós podemos dizer que o princípio vital é a ação desta energia espiritual de Deus sobre a matéria, fazendo com que o espírito se aproxime da matéria e você tenha esta simbiose vital, ou seja, nós vamos ter a matéria animada, nós vamos ter os seres orgânicos, nós vamos ter vida. Então, a forma como a vida se coloca no plano material é através do princípio vital, agindo sobre a matéria e permeando o seu contato com o espírito. Notemos então que nos seres inorgânicos não existe essa vitalidade. Logo, não existe neles a ação do princípio vital. O princípio vital que anima os animais, as plantas, os próprios homens, não existe, por exemplo, nas rochas, nos metais e também na água, no ar e outros seres inorgânicos. Convém dizer um detalhe muito importante. Se todo corpo orgânico possui o fluido vital, ou seja, interagindo sobre a matéria de conformidade com o espírito, de modo a que se crie a necessária união desses dois elementos, este fluido vital, ele é igual em todos os seres? Não. O fluido vital é variado de acordo com cada forma de vida, mais ou menos conforme a necessidade. Então nós temos que formas de vida que tenham uma maneira mais qualificada
e mais complexa de vida vão determinar e vão necessitar de mais fluido vital. Aquelas formas de vidas orgânicas que sejam de um funcionamento mais simples e não tão complexo necessitam de menos fluido vital. Porém, o fluido vital é o mesmo para todos e tem essa condição de se transmutar de um indivíduo para outro. Ora, se fluido vital é possível de passar de um organismo para outro, como podemos entender isso? Através da figura do passe, onde o médium passista transmite fluido vital para o assistido. Esta forma é uma troca de energia, onde quem tem mais doa a quem está necessitado, restabelecendo o equilíbrio das forças da natureza e dos princípios que regem e conservam a vida. Daí a importância de se ter o contexto do fluido como envolvendo a todos os seres humanos e todos os seres vivos. Muito bem, chegamos agora ao segundo tópico em que Allan Kardec faz a divisão desse estudo do princípio vital. Vimos os seres orgânicos e os inorgânicos, vimos de que forma que a vida existe através da manifestação do princípio vital sobre a matéria, coligada com o espírito, e vamos falar então de vida e de morte. A vida nós já vimos, é essa ação do princípio vital sobre a matéria, criando seres orgânicos. Naturalmente, esses seres vão produzindo, através de seus sistemas, a sua própria subsistência vital de energia. Vão criando condições para que esse organismo sobreviva e desempenhe a sua função aqui na Terra, a sua função de existência. O princípio vital, ele tem a condição de regenerar a matéria, de recompor e reordenar essa matéria. Vamos dizer assim, ele poderia curar esta matéria, exceto se você tem um dano muito grave. Por isso nós vemos que, não comum, uma planta que é decepada, um animal que sofre algum ferimento leve, nós mesmos, quando nos cortamos ou nos ferimos levemente, os próprios sistemas vitais nossos permitem com que o nosso organismo se recomponha e continuemos com saúde, com vida integrais. Porém, se porventura nós sofremos algum dano mais forte em nossa estrutura orgânica, algo que seja de tal sorte grave que não permita uma recomposição dos nossos sistemas biológicos e biofísicos de vida, sobrevém a morte. E isso acontece com todos os seres orgânicos, naturalmente. Podemos entender que essa morte é um esgotamento da vitalidade do organismo, por esse dano grave que não permite o seu funcionamento correto e sem recuperação disso. Quando isto acontece, o fluido vital ele se esvai para a natureza. Como assim? O fluido volta à sua origem principal, que é o todo. E a matéria inerte, ela entra num processo de degradação, porém, esta degradação, ela permite a origem de outras vidas e outros elementos, orgânicos e inorgânicos. Sabemos que pela decomposição dos nossos corpos, dos corpos das plantas e dos animais, outras formas de vida podem subsistir e assim crescem de forma diversa da nossa, mas também de forma orgânica, aproveitando-se da nossa matéria que não mais é animada pelo espírito vital, pelo princípio vital que nós temos. Ok? O fluido vital, quando ele retorna ao todo, ele interage novamente na população orgânica, se espalha e pode ser utilizado novamente pelos processos de criação em outras formas de vida, em outras formas orgânicas que vierem a serem criadas. Temos assim
o ciclo de vida e morte dos seres. Com isso, vamos abordar agora o terceiro tópico em que Allan Kardec fez a divisão do estudo do princípio vital. Vamos abordar a inteligência e o instinto. Já vimos que os seres podem ser considerados como orgânicos e inorgânicos. Mas podemos estabelecer uma outra classificação que nos ajuda bastante a entender o conceito de inteligência e de instinto. São os seres inanimados, os seres animados, mas não pensantes, e os seres animados pensantes. Os seres inanimados são aqueles constituídos simplesmente da matéria. Os inorgânicos, onde os elementos químicos, constituindo seus átomos, formam a matéria e eles assim se colocam no nosso universo. Os seres animados não pensantes, eles possuem matéria e também possuem vitalidade. O que é isso? Conceitos que nós já vimos anteriormente. A matéria possui a condição da vitalidade de vida e assim se manifestam. Nós temos os animais e as plantas, por esse exemplo. E por fim, classificamos nos seres animados pensantes, onde o exemplo que nós temos são os seres humanos. Eles possuem matéria, possuem vitalidade e também possuem inteligência. Isto quer dizer o seguinte: desenvolvem, a partir das suas atividades bioquímicas, também a cognição de que são elementos próprios, consciência, e por si mesmos sabem e se reconhecem como seres vivos e únicos. O instinto e a inteligência, eles estão interligados. Os atos de instinto, porém, independem dos atos de inteligência. O instinto, nós podemos dizer que ele é uma forma rudimentar de conhecimento. E a inteligência é uma forma mais sofisticada e complexa do pensamento. O instinto ele varia na sua manifestação e está ligado às necessidades materiais dos seres. Então vejamos, o instinto de defesa, o instinto de busca de alimentação, o instinto de preservação da vida, eles não necessitam de mecanismos pensantes ou racionais. Brotam naturalmente nos seres, sejam eles animais ou homens, para que possam preservar e manter as suas necessidades e principalmente a sua vida. A inteligência, ela permite o livre-arbítrio e a escolha humana. Ela permite o raciocínio. Isso faz com que o homem, se tendo não apenas os instintos, mas também a inteligência, possa não agir apenas impulsivamente, mas também ter escolhas e determinar os caminhos que vai seguir ou as coisas que vai fazer. Esta consciência de si mesmo permite com que o homem tenha a apreensão do que é certo e do que é errado. Ao passo que os animais, agindo por instinto, não têm esta valoração e este conceito e este juízo do que é certo e do que é errado. O instinto nunca falha. Assim podemos entender como o instinto ele age de forma de mecanismos de uma força interior dos animais e dos seres humanos para a sua própria preservação. Já a inteligência, ela pode ser corrompida e deturpada. Ela pode ser corrompida por uma má educação, por uma postura moral indevida, por aprendizados intelectuais que não a construam corretamente. Isto faz com que uma vida baseada exclusivamente em inteligência possa ainda assim ter falibilidade. No nível de manutenção da vida instintiva, aí o próprio organismo se encarrega por autodefesa e por autodeterminação de fazer a sua manutenção e a sua preservação. Eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo que aqui convivemos e pelo aprendizado que foi possível nesta noite. Da mesma forma,
Estendo o convite para que na semana que vem tenhamos por esse mesmo canal a nova oportunidade de aprendizado e de estudo da doutrina de Jesus à luz de Kardec. Peço a todos que nos acompanhem na prece de encerramento e desde já, muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, assim como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cairmos ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.